Durante anos, a corrida da inteligência artificial parecia, sei lá, uma competição de quem levantava mais peso. O lema era bem simples: quanto maior o modelo, mais inteligente ele seria. Só que em 2026, as regras do jogo viraram completamente. A força bruta deu lugar para a elegância, e foi a inteligência e não o tamanho que acabou gerando a próxima grande revolução. E que titãs, hein? Praticamente todo mês apareceu um modelo novo, maior, mais faminto por dados, por processamento. Era uma escalada, assim, impressionante. Uma aposta de que o poder computacional bruto, sozinho, ia ser o caminho para uma inteligência superior. E olha, por um tempo essa aposta pareceu que ia dar certo. Só que, por trás dessa fachada de poder que parecia não ter fim, tinha um problema bem fundamental crescendo ali, quietinho, de forma perigosa. Quase como uma dívida técnica, sabe? Que, sem muita gente perceber, estava prestes a cobrar um preço altíssimo e botar um freio de mão em todo esse progresso. E esse vilão invisível tem um nome até meio burocrático, o imposto do cachê KV. Para entender, imagina que a IA tem uma memória de curto prazo, tipo um bloquinho de anotações para conseguir acompanhar uma conversa. A cada palavra nova que ela processa, ela faz uma anotação. O problema é que, em conversas ou textos muito longos, esse bloquinho ficava gigante. Gigante a que ponto? Bom, a ponto de ser um absurdo. Em algumas tarefas mais complexas, essa memória de curto prazo, o tal do cache KV, podia ocupar 4 vezes mais espaço que o próprio cérebro de longo prazo do modelo. Pensa nisso, é como se as anotações sobre um livro fossem maiores que o livro em si. Simplesmente não se sustentava. E com isso, a indústria bateu de frente com uma barreira. Um muro mesmo. Não adiantava mais só criar chips maiores, porque a IA estava se afogando na própria complexidade. A estratégia do maior é melhor tinha chegado no seu limite. Foi nesse cenário de crise que surgiu uma abordagem diferente. Em vez de tentar derrubar o muro com mais força, com mais hardware, o Google decidiu encontrar um jeito de contornar o problema. A solução não viria do hardware, não, viria da inteligência pura do software. E a estratégia foi genial. Um ataque em 3 frentes. Primeiro, o Turbo Quant, para encolher drasticamente aquelas anotações. Depois, o Sequential Attention, para repensar a matemática por trás do raciocínio da IA. E por último, o Mixture of Recursions, para ensinar a IA a pensar de um jeito mais eficiente. Vamos dar uma olhada nessa combinação poderosa. A sacada do Turbo Quant está numa mudança de perspectiva matemática que é quase poética. Antes, a informação era organizada de um jeito rígido, como num mapa quadriculado. Isso obrigava o sistema a guardar endereços extras para cada ponto de dado, o que era um desperdício enorme de espaço. A grande ideia foi trocar esse mapa por um sistema circular. Com uma rotação aleatória super inteligente, os dados passaram a se auto-organizar, dispensando aqueles metadados pesados. E o impacto disso? Olha, foi demolidor. O Turbo Quant simplesmente esmagou o problema. Ele reduziu a necessidade de memória do cache KV em 6 vezes. 6 vezes. E o mais impressionante, sem perder absolutamente nada de precisão. Era o melhor dos dois mundos. Eficiência máxima com qualidade total. A segunda peça do quebra-cabeça, o Sequential Attention, atacou outro problema, a chamada maldição quadrática. Basicamente, nos modelos antigos, se você dobrasse o tamanho do texto, o trabalho quadruplicava. Era uma bola de neve computacional. Essa nova abordagem fez o crescimento ser linear, previsível. E o resultado? Processar milhões de palavras de uma vez se tornou possível e a velocidade aumentou mais de 3 vezes. E aí, para fechar, veio o Mixture of Recursions, ou MORE. Pensa o seguinte: até aquele momento, o IA gastava a mesma energia mental para processar uma vírgula e para entender um parágrafo de filosofia. O MORE deu à IA a capacidade de ter discernimento, sabe? Deixando que ela alocasse mais tempo de raciocínio para as partes que eram realmente complexas da informação. Isso permitiu criar modelos até 50% menores, mas que pensavam de forma muito mais profunda, mais focada. Um tipo de roteador interno direcionava os problemas difíceis para especialistas, economizando energia no que era simples e, no fim das contas, melhorando a precisão geral. Menos força, mais estratégia. Mas é claro que algoritmos tão avançados assim não poderiam rodar em qualquer lugar. Essa revolução no software foi desenvolvida de mãos dadas com uma nova geração de hardware, um chip que foi projetado especificamente para essa nova forma de pensar da IA. Então conheçam o TPU V7, de codinome Ironwood. O salto em relação ao antecessor dele é brutal. A memória foi multiplicada por 6, o desempenho por 5. Mas o mais importante aqui não são nem os números, e sim o propósito.
Ele foi coprojetado para ser o palco perfeito para o TurboQuant e para o Moar simplesmente brilharem. Com o software e o hardware prontos para redefinir as regras, o Google fez o anúncio para o mundo. A reação foi instantânea e para os mercados financeiros foi um verdadeiro terremoto. A cronologia do pânico foi rapidíssima. Dia 25 de março, a notícia da redução de 6x na necessidade de memória da IA começou a circular. No dia seguinte, os mercados abriram em queda livre. A lógica parecia muito simples e bem assustadora. Gigantes da fabricação de chips de memória, como SK Hynix, Samsung, Micron, todas viram bilhões em valor de mercado simplesmente evaporar em questão de horas. O medo era palpável. Se a IA precisa de muito menos memória, o que vai acontecer com as fábricas multibilionárias que estavam sendo construídas para suprir essa demanda? Essa citação resume bem o sentimento daquele dia. Foi uma reação instintiva, baseada numa matemática que parecia óbvia. Menos demanda é igual a menos vendas. Parecia o fim de uma era de ouro para os semicondutores. Só que essa matemática toda ignorava um princípio econômico de mais de 150 anos, o paradoxo de Jevons. A ideia é meio contraintuitiva, mas historicamente comprovada. Quando um recurso se torna mais eficiente, em vez da gente usar menos, a humanidade encontra novas e mais amplas formas de usá-lo, o que acaba aumentando o consumo total. E foi exatamente essa realidade que analistas como Ray Wang logo apontaram. A poeira baixou e a percepção mudou. Tornar a IA mais barata e acessível não ia encolher o mercado, ia expandir o mercado exponencialmente, criando uma demanda ainda maior por hardware no futuro. A eficiência não era uma ameaça, era um catalisador. E a maior prova dessa expansão veio na forma como essa tecnologia saiu dos data centers e chegou direto nos nossos bolsos. A eficiência não era só para a nuvem não, hein? Era para todo mundo. A diferença na experiência é gritante. A antiga IA na nuvem era lenta, dependia de internet e exigia que a gente enviasse nossos dados para um servidor. A nova IA na borda, rodando localmente no aparelho, é praticamente instantânea, funciona offline e, o que é crucial, mantém todos os dados privados no seu próprio dispositivo. E no final, é disso que se trata. A quebra da barreira da memória não foi só um feito técnico, sabe? Foi um passo fundamental para democratizar a inteligência artificial, tornando ela mais rápida, segura, privada e, acima de tudo, acessível para um número muito maior de pessoas. Em 2026, a barreira da memória caiu. E não foi por causa de mais força, mas sim de mais inteligência. Isso nos deixa com uma pergunta inevitável. Agora que a IA aprendeu a pensar de um jeito muito mais eficiente, qual vai ser o próximo grande muro que ela vai derrubar?